Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Facebook e YouTube de Literatas, também ao Facebook do Camões Taveira. Hoje vamos fazer o estado da arte para o ano 2021. O ano 2021 foi um ano um bocadinho particular, depois de 2020, onde tivemos praticamente todas as artes paradas, algumas adaptaram-se à nova maneira de estar, que foi ir para o digital, mas em 2021 as artes aos poucos voltaram. E para discutir isso, para fazer um balanço e perceber em que pé estamos, temos aqui o Alton Pila, o Leonel Matusse e o Dani Wambira. Alton Pila é jornalista, é escritor. Leonel Matusse, igualmente, é jornalista, escritor e tem a particularidade de trabalhar numa Casa da Cultura em Maputo. Dani Wambira também é jornalista, é escritor e trabalha com arte na Beira. Eu vou começar pelo Leonel, porque o Leonel trabalha numa casa, trabalha na fundação e acredito que lida diretamente com os artistas, estes que foram sacrificados por conta da pandemia. Eu queria que o Leonel nos falasse como é que foi o 2021 para os artistas com os quais trabalha na fundação, ou que trabalhou com eles na fundação. Boa noite. Eu confesso que quando eu li a sinopse da conversa, momentos bons, momentos altos, sei lá, umas coisas assim, que foram escritas ali, o que a mim ficou, são extremos terríveis esses para a gente chegar. Mas pronto, enfim, a ideia é conversar um bocadinho e partilhar mais ou menos o que a gente viu. E, o primeiro momento de 2021, depois de 2020 ter sido aquela surpresa, aquele pânico, aquele medo que foi em relação à pandemia, e não obstante, os centros culturais, como a Fundação Fernando Leite Couto, ou espaços culturais, né, para dizer melhor, como a Fundação, o Centro Cultural Franco-Moçambicano, 16 Neto, o CCMA, o Museu Mafalala, migraram para o digital. Passaram a criar um e outro evento que era transmitido no digital. E 2020 foi sendo isso. 2021, depois de uma abertura que tivemos no fim de 2020, estávamos assim todos na expectativa de vamos voltar e vamos fazer acontecer e não sei o quê. E de repente, em fevereiro, que seria o primeiro mês de atividades da Fundação, foi decretado que deveria se encerrar porque os números estavam muito altos. E nós já tínhamos voltado a sentir aquela vibe das pessoas ali no espaço, o calor humano, porque, claro, estamos a fazer digital, mas se pudéssemos estar com as pessoas, essa circunstância de partilha era melhor. Então, sentimos isso. Então, fevereiro foi isso. Tivemos que fechar. Depois, acho que, se não estou equivocado, em maio, abrimos com a galeria, porque foi possibilitado fazer-se exposições e coisas assim. E pronto, fizemos uma exposição do Mário Tic. Mas a coisa em relação aos artistas é que tu tinhas dois tipos de situações. Haviam naturalmente os que estavam a conseguir fazer séries, os que estavam a conseguir fazer radionovelas, que estavam a criar coisas. Porque eu vi alguns que conseguiram se reinventar e descobriram que podiam fazer outras coisas para além da arte. Tinha esses, mas também tinha os que estavam na corda bamba de Lionel. Eu estou há 3 meses sem pagar renda. Eu não sei o que é que vai acontecer no próximo mês, estás a ver? E, essa é das coisas mais duras que eu ouvi no ano passado. Mas, agora, do ponto de vista de criatividade, eu acho que surgiram coisas também muito boas. Mas pronto, não vou fazer o resumo da sinopse. Leonel teve aqui a fazer um resumo, mas digamos um desenho daquilo que foi a vida dos artistas durante o ano 2021 e é um pouco disso que se viu por todo o mundo. Alguns saíram-se bem, outros nem por isso, ficaram com as contas apertadas. Uns foram ao digital e estão bem lá, outros no digital não estão a sair-se bem. E eu passo para o Elton. Elton é uma pessoa que lida com a arte, digamos, como a pessoa que vai lá e reporta a arte para o público.
Como é que, enquanto jornalista, sentiste a qualidade, não diria a qualidade, mas que tipo de mensagens começaste a ver naquilo que foi produzido durante este tempo? Que alguma arte foi produzida e até novos tipos de arte, podemos chamar assim, começaram a surgir. A arte digital começou a ganhar espaço aqui em Moçambique, então eu queria que o Elton nos falasse um pouco o que é que tu sentiste quando foste lá reportar a arte que foi produzida em 2021. Ok, boa noite, Eta, boa noite, Leonel, boa noite, Dani, e boa noite a quem está a acompanhar aqui esta conversa, né? Esta tentativa de fazer o balanço do que foi o 2021, artisticamente falando. Eu senti dois momentos. Senti, primeiro, esta questão de ter de reportar uma arte que estava só no digital, assistir espetáculos de teatro, por exemplo, online, ter de reportar isto, e teatro é uma arte viva, é também contato com o público, é estar ali no digital, parece uma espécie de cinema mal feito. Então, este momento fazia-nos só pensar nas mensagens que acabaram sendo construídas ou sendo trazidas nos espetáculos. Num segundo momento, quando se abriu, porque sempre tivemos isto, né? Quando os números abrandavam, podíamos ter público nos espaços de espetáculo, quando os números aumentavam, não, e tínhamos outra vez de migrar para o digital. O voltar a ver espetáculos em espaços físicos, com as pessoas ali, com plateia, e a ver os atores ou cantores também, músicos em palco. Foi uma espécie de reacender uma esperança nesse sentido que Leonel estava a falar, de artistas que com a pandemia viram as contas a apertar, mas também de esperança para nós enquanto consumidores de arte, enquanto quem senta a catarse por estar ali a ver os espetáculos. Então, eu senti também muito disto com as pessoas que estavam comigo a assistir cada um e poucos espetáculos que nós vimos, porque apesar de 2021 não ter sido assim tão pesado como foi 2020, eu acho, pelo menos, os artistas ainda estavam meio que, de alguma forma, tímidos, né? Porque nunca sabia quando é que as coisas vão abrir, quando é que as coisas vão fechar. Então, quando as coisas abriam, era aquela corrida para quem já tinha alguma coisa pronta e voltavam a fechar logo a seguir. Então, senti muito isso por parte dos artistas, mas também por parte do público. Esta vontade de reencontro que se materializava algumas vezes, outras não. Então, é por aí. Mas olhando para o que acabou sendo produzido no ano passado, por conta destes pequenos espasmos da abertura, nós tivemos os festivais que não tínhamos, que não tivemos em 2020, falo do Festival Internacional de Teatro de Inverno, por exemplo. É certo que foi mais doméstico, e o internacional foi só apenas por estas lives de companhias do Brasil, da Angola, de Portugal, da África do Sul, que iam partilhando vídeos e depois eram assistidos, né? Depois dos espetáculos físicos dos moçambicanos, eram passados estes vídeos. Tivemos o Kinani, que eu acho que depois do Asgo é dos festivais que mais pujança tem aqui, e tem uma dimensão internacional de facto. Tivemos-lo pelo menos, porque logo depois as coisas voltaram a fechar outra vez, então pelo menos tivemos esta sorte. Acho que para a literatura talvez até tenha sido um pouquinho mais produtivo, já que os escritores estão habituados a esta ideia de trabalhar sozinhos, de trabalhar na solidão e de não querer grandes contactos. Acho que tivemos boas produções,
e algumas feiras do livro, quer de Maputo, quer de Quilimane, quer da Beira. Foi um ano também a marcar esta espécie de descentralização do circuito da literatura ou do livro, que nós estávamos habituados só a falar a partir de Maputo, e ano passado falamos a partir de Quilimane, falamos a partir da Beira, e acho que foram grandes pontos que talvez a pandemia tenha vindo ajudar a catalisar. Imagino que se talvez não fosse a pandemia, não tivesse sido como foi, continuaríamos na nossa zona de conforto, de pensar que criaremos as coisas a partir de Maputo e daí se vai. Neste primeiro momento, acho que isto vale. Muito obrigado, Elton. E falando em coisas a partir de Maputo, temos a sorte de ter alguém que está na Beira e que pode nos contar como foi este momento, o que é que se viveu em 2021 em termos de arte na Beira. Sabemos que as condições que temos aqui em Maputo não são as mesmas que se tem na Beira. Tanto que às vezes artistas reclamam que há mais visibilidade para quem está em Maputo. Então, queremos perceber como é que os artistas da Beira sobreviveram, não, mas viveram durante 2021. A de sobreviver foi mais de 2020, onde não havia nada por fazer isso, onde as pessoas tiveram que reinventar-se. Então, como é que foi 2021 em termos de arte na Beira? Pronto, boa noite, companheiro, boa noite a Eta, boa noite o Elton e o Leonel. Pronto, 2020, que foi o ano que nós começamos a ter os primeiros sinais da pandemia, que se calhar o choque foi maior nessa altura, fechou-se muita coisa e apanhou quase toda a gente desprevenida, não sabia lidar com o fenômeno. Muitos dos eventos que estavam previstos para acontecer, ou muitas atividades culturais que estavam previstas para acontecer em 2020, provavelmente tenham sido canceladas. No nosso caso, a nível da Beira, que tínhamos um festival, a 4ª edição do Festival do Livro Infantil, tivemos que cancelar porque não sabíamos como lidar com esse fenômeno. Então, se bem que nesse período houve esses cancelamentos, mas também foi um espaço de aprendizagem, porque no final do ano, 2020, fomos aprendendo como lidar com esses assuntos e a perspectivar a possibilidade de fazermos coisa neste ambiente que estava a se instalar. Verificou-se isso em 2021. O Elton muito bem disse que houve muita produção cultural nessa altura, certamente por essa aprendizagem que se conseguiu, ou esse conformismo que se teve depois de que o ambiente é este, temos que fazer coisa. E realizaram-se essas atividades. Naturalmente, isso associado a esse fato de crise, como terá dito também, que as crises geralmente geram muita criatividade, esta falta, essa ausência, essa dificuldade, parece fortalece os seres humanos e inventam tudo, mais alguma coisa para poder sair disso. Eu haveria de concentrar essa minha primeira intervenção, se calhar em setores como o que aconteceu na produção, na distribuição e no consumo da arte. Num primeiro momento, se calhar nos meados ou final de 2020, houve muita produção cultural depois do choque natural, se calhar nos finais de 2020. Muita produção, e que houve esse interesse, esse apelo ao digital, que todo mundo tinha que trabalhar no digital, e consumiu-se arte. Mas depois, por essa facilidade do digital, começou-se a produzir muito evento que, do ponto de vista de consumo, talvez começou a cansar as pessoas, porque isso obrigava que as pessoas ficassem longas horas a assistir, saísse desse produto cultural, ou podia ser o teatro, a música, depois tinha que ir para o cinema ou para outra coisa. Então, as pessoas foram se cansando, tanto mais que em alguns eventos que eram produzidos, ou algumas peças ou outra espécie de produto artístico,
tinha apenas um internauta ou dois internautas a acompanhar esse espetáculo, e rapidamente começou a existir essa sede de se ter eventos ao vivo, que era para recuperar esse cansaço que se estava a criar com os eventos online. E em 2021, naturalmente, que é o ano que é o nosso recorte temporal para análise, começamos a assistir os eventos híbridos, né? Se o Leonel esteve a dizer que havia esse abre, fecha, ficávamos a caçar. Quando se abrisse um pouco, estávamos ali a criar esses eventos presenciais, mas quando se estava a fechar, ficávamos a termos essa coisa híbrida não, começávamos a realizar atividade online. Então foi-se vivendo nesse ambiente. Em termos de distribuição do produto artístico, eu acho que alguns produtos circularam muito facilmente. Na literatura houve produção de muitos livros digitais. O teatro, houve peças que se produziram, embora que o investimento seja muito alto para produzir o teatro, mas o pouco que se produziu foi circulando com muita facilidade. Na música, também pode-se dizer a mesma coisa. Depois, na organização de eventos, na literatura, que é a área onde eu estou muito presentemente, houve muita produção em todos os pontos. Há notícias desde Lixinga, notícias de Quilimane, de Maputo, naturalmente, de Gaza, onde se organizaram muitos eventos de forma híbrida, com atividades presenciais e outras de caráter virtual. E, naturalmente, o consumo desses grupos foi limitado por conta das restrições que se impunham ou que se impõem até o momento. Pronto, são esses elementos que eu posso ir apresentar. E em termos de vantagem, se tivermos que encontrar alguma coisa de vantagem nesta pandemia, talvez tenhamos que dizer, houve muita facilidade de produção de eventos, coisas que no passado, em eventos presenciais, que exigiam palco, que exigiam uma estrutura elevadíssima de produção. Com a pandemia isso ficou muito fácil, era preciso só ter um computador, uma câmera de filmar, os telefones que já faziam isso, e se organizavam eventos. E talvez fazer ressaltar aqui uma experiência que nos foi muito interessante, que a nível da organização do evento, nós organizávamos o Festival do Livro Infantil, o FLIC, no formato naturalmente presencial. Com a pandemia nós conseguimos abranger um público relativamente maior, porque no formato anterior precisávamos dessa logística para movimentar pessoas, mas nesta edição conseguimos ter abrangência de crianças de quase todo o país, o que seria difícil no contexto de não pandemia. Conseguimos, em termos de programação, envolver autores de quase todo, ou de vários pontos do globo, de Portugal, do Brasil, de Angola e naturalmente de Moçambique. Então, pronto, são esses elementos que eu posso trazer que sinalizam alguma vantagem desse período que foi da pandemia e deste ano que foi 2021. Falou aqui algo interessante, que alguns artistas passaram a ter mais espaço. Eu haveria de perguntar ao Leonel, será que o digital não tornou a arte mais democrática ou foi algo de momento? Ou está a ser algo de momento? Bom, eu acho que primeiro porque, enquanto jornalista,
nas publicações que nós fazemos para Umbenga. Uma das dificuldades que eu senti, partilho com o Elton, que é a diferença de presença, de ires ver um concerto, ires ver a uma peça de teatro, ou ires ver uma exposição. É diferente de veres isso no teu smartphone ou no teu laptop, tipo, seja lá qual for o dispositivo que tu vais ver. E eu confesso que eu até inventei uma rubrica no Benga. Aquilo era, nós contamos um bocadinho assim a história das artes plásticas moçambicanas, a partir dos anos 30 até os anos 90, que era justamente uma fuga, porque eu não estava a conseguir escrever textos sobre performances que eu assisti no YouTube ou no Facebook. Mas pronto, surgiram coisas muito interessantes. Me ocorrem 2 projetos em particular, 3 na verdade. Um é África, que é um projeto que foi apresentado pelo Museu Mafalala no Festival Gala Gala. O outro que mexeu comigo foi uma performance do Paquin Jamena, que ele fez para um festival na Alemanha, e estava a trabalhar com Ivan Barros, e agora me foge o outro. E a performance da Eliana Zoalo, que a mim pessoalmente é uma artista que surpreendeu em termos de linguagem e mesmo em termos de texto, embora pronto, já conhecêssemos desde que a Eliana escreve. Enfim, então eu acho que o digital trouxe essas possibilidades para alguns artistas explorarem outra forma de fazer. E eu acho que esta é uma direção para a qual nós já não temos como voltar atrás. O digital está aí, e claro que acho que nós talvez sejamos a penúltima geração humana que ainda vai vibrar com concertos ao vivo. Pelo rumo que a coisa está a tomar, eu estou a pensar que o mundo vai ficar um bocadinho mais fechado mesmo depois destas aberturas. E há uma geração que vai crescer com concertos no smartphone ou nos meta-concertos com este novo investimento do Facebook e por aí vai. Então, eu acho que é só uma questão dos artistas e plataformas como esta, que é o Literatas, como o Umbenga, o suporte, aliás, um canal também, que são as redes sociais que o Ambiri usa para divulgar o seu trabalho, são exemplos, ou são caminhos que se podem explorar em relação a esta cena do digital, mas não é algo que nós possamos contornar. Está aqui, o smartphone está ao alcance cada vez mais das pessoas. O metaverso já nem é uma possibilidade, é a realidade. É o que estamos a viver, só não queremos aceitar ainda. Não, eu ainda estou a pensar naquela, estás a ver aqueles vídeos do YouTube que fazem uma animação de um boneco assim virtual a correr contigo. Eu ainda estou à espera disso. Sabes, eu não estou à espera, porque literalmente eu recebi o convite para esta entrevista por telefone, não me encontrei com vocês em nenhum momento. Estamos a produzir através de meios tecnológicos e vai ser está a ser exibido via tecnológica, então em momento algum vai haver contato físico aqui. Então, eu acho que é só uma formalização, do que já viveu. Nunca tinha visto a coisa nessa perspectiva. É uma formalização, mas ok, voltando aqui à questão das artes, eu gostava que o Elton se calhar fizesse uma espécie de resumo do que foi o ano 2021 em termos de literatura e um pouquinho em termos de teatro,
Depois, o Dani também pode fazer esta leitura. Se bem que agora com a internet acho que todo mundo tem informação do que está acontecendo em todo lado, mas gostava de saber o que é que nós tivemos, quais foram as grandes novidades em termos de literatura, de teatro e depois passamos para outras artes. Ok. Eu gostava primeiro de voltar um pouquinho ao debate desta coisa da democratização do espaço, né? A internet tornou a arte democrática. Tornou a arte democrática no sentido de acesso, mas também tornou no sentido de produção. E nesta coisa do sentido de produção, que antes nós tínhamos os centros culturais, as casas de arte, os museus, como esta espécie de, como é que nós chamaremos isto? Como esta espécie de primeiro curador. Enquanto nós tínhamos estas casas como uma espécie de primeiro curador, com a internet já não temos este primeiro curador. O que quer significar que se eu decido hoje que sou encenador, coloco umas 3 pessoas e transmito, posso chamar-me encenador. E quem é que vai separar o joio do trigo? Sim, dirão vocês, a crítica literária, os Eus, os Leonese, a crítica literária, a crítica de arte e companhia. Mas eu acho que falta um pouquinho disto. Eu acho que essa democratização que a internet veio aqui abrir mina um pouquinho este compromisso com a qualidade do trabalho. É certo que quanto mais espetáculos tivermos, mais coisas de jeito há como encontrar. Mas Desculpa, acho que ainda há Elton. uma figura que nós definimos. Sim? Sim, desculpa, Elton. Enquanto falavas, eu ia dizer mesmo que eu acho o tempo, de alguma forma, vai resolver essa questão da qualidade. Eu acho que nós estamos ainda muito próximos, estamos a viver este momento ainda. É certo que estamos a pensar 2021, mas é uma atmosfera que ainda nos acompanha. E pronto, era para comentar isso. Eu acho que o tempo ainda vai nos dizer o que é que realmente vimos e o que é que aconteceu. Mas o tempo, né, não tem nos ajudado muito, pelo menos no nosso contexto. Quantas vezes nós deixamos que as coisas acontecessem na ideia de que Darwin, ou a teoria de Darwin, vai ser aplicada para certos artistas, e há pessoas que estão aqui há mais de 20, 30, 50 anos e o que tem estado a produzir ainda é uma grande questão. Então, não acho. E se nós quisermos deixar que o tempo passe, estamos também a legitimar isto. Outro dia eu estava a conversar, não lembro com quem, que falávamos um pouquinho disto, se eu faço 1, 2, 3, 4, 5 espetáculos mal feitos, no sexto tu não virás me dizer que eu faço um espetáculo mal feito. Se já fiz 5, por que cargas d'água eu vou assumir que ao sexto é que começo a errar? Eu acho que tínhamos de começar agora a puxar as orelhas, é nosso trabalho, claro. Acabamos tendo também esta responsabilidade, mas outra vez, esta questão da democratização nos dá tantas coisas, mas tantas coisas que não sei se conseguimos acompanhar tudo. Este é um ponto, é o que eu queria dizer da pergunta que fizeste ao Leonel. Agora, quanto ao que eu acho que seja destacável no sentido de produção, quer literária, quer cênica, a editora Gala, eu acho que é importante que a gente dê este destaque, porque foi das mais ativas ano passado, com todas as dificuldades que nós sabemos que o nosso mercado literário tem, a Funza na Beira, e a Itália, que tem estado a fazer este trabalho de nos dar a ler clássicos africanos que de outra forma não teríamos acesso. É estranho que conheçamos
escritores de Portugal, de Brasil, e tínhamos um pouquinho de dificuldade para dizer se lemos alguma coisa do escritor do Quênia, do escritor da Nigéria, ainda que falemos de pessoas como Ngung, que falemos de pessoas como Oli, que falemos de pessoas como Aminata Sofá, que na verdade estão numa dimensão de leitura obrigatória, mas ainda assim, pelo menos comigo, só comecei a ter acesso agora com a Itália. Então acho que é importante destacarmos também isto. Em termos de produções teatrais, acho que não há grandes dúvidas, e digo não há grandes dúvidas também ao olhar para o Leonel, que o Chove Amores na Rua do Matadouro foi o grande espetáculo que nós tivemos no ano passado. Tem seu mérito, mas estamos a falar de um ano que tivemos uma produção teatral tímida, de alguma forma. Não sei se nós chegamos a 10, 15 espetáculos que foram criados efetivamente no ano passado. Não sei se conseguimos chegar a tantos. Se existem, eu não assisti a tantos. Acho que assisti a 4 a 5, que foram criados no contexto que estávamos a viver em 2021. E depois, indo para outras artes, eu acho que tivemos boas exposições também a esta pequena abertura, que pelo menos para assistir ou para ver as exposições, exposição não tem o mesmo nível de contato que um espetáculo tem, por exemplo. Então, mesmo com a pandemia, sempre foi um pouquinho mais fácil termos as exposições do que qualquer outra manifestação artística. Então, acho que tivemos boas exposições. Temos uma agora que vem desde o ano passado, que é o mais belo fim do mundo, da Água Lusa. Temos outro lado de Mudungazi, no CCMA, que acho que são coisas que vêm de 2020, mas chegam aqui e continuam a dizer-nos muito. É isso. Muito obrigada, Elton, por fazer esta pequena radiografia. Eu volto para o teatro porque sei que a Beira tem uma cultura, não vamos dizer cultura de teatro, mas é bem conhecida pelo teatro, e eu gostava de saber do Dan como é que a Beira está a viver este momento, esteve a viver 2021 em termos de teatro, em termos de dança, o que é que a Beira esteve a fazer? Ok. Do que se sabe muito, por acaso, a área do teatro, que tem uma expressão muito forte, houve no início essa dificuldade, houve seriados, os grupos como Chabarianga estiveram a gravar seriados na televisão pública. Também sei que o grupo Arraia, da Kalene, do Lúcio, estiveram a tentar também para enfrentar este ambiente de dificuldade a fazer gravações. Devem ter também feito 1 ou 2 seriados pelo YouTube. Houve grupos de Manica, do Manica e da Beira, acho que deve ser as Tabitas ou Matabitas, que estiveram também a gravar seriados aqui e atuaram nessa perspectiva. Houve uma casa que muito particularmente foi realizando eventos, a Solange Beach Club. Houve muitos artistas que atuaram nesse contexto, porque organizaram muitas lives em que participaram muitos músicos locais e nessas lives, nessas gravações. Mas no final do dia sempre a questão que se colocava, ou havia quem podia financiar essas atuações, porque no final do dia os artistas precisavam ter alguma coisa para levar para casa, para sustentar os seus, e nem sempre os internautas, ou na maior parte, ou muitas vezes os internautas não conseguiam sustentar ou financiar essa atuação. Então, no início, houve essa ilusão de se pensar que haveria de se conseguir alguma coisa por via das lives, mas depois se mostrou que esse caminho era difícil.
Mas pronto, houve essas lutas, tentou-se, o que se conseguiu por essa via, foi se conseguindo, as pessoas que podiam financiaram no início, mas depois a coisa ficou, vamos lá, difícil, né? Difícil e foi se esperando, como disse Leonel, nesse abre e fecha para se conseguir uma e outra coisa. Depois, a coisa interessante também que devemos ressaltar, sentir muita gente a estar ligado já à publicidade, na área do teatro, particularmente na província de Sofala, para as campanhas de sensibilização, de combate à Covid-19, que certamente acho que passou a ser a forma de sustento para muitos artistas que não tinham outra fonte de renda. Então é isso que eu posso descrever em relação ao teatro. Na literatura, o Elton esteve a tocar um ponto interessante que há de marcar muito esse momento literário em Moçambique. Se até algum tempo eram editoras com alguma ligação com Portugal, ou com Portugal particularmente, que dominava o mercado editorial moçambicano. De há uns anos, 3 ou 4 anos para cá, assiste-se a uma virada nesse mercado. Há editoras jovens que, frisa-se isso, acho que são pessoas com menos de 35 anos, provavelmente, a liderar processos na área de edição. Teve a mencionar a Galagala, a Itália, a 3009, a editora, vamos lá, a Oleba, entre outras, que a Colera, do nosso amigo Costa. Então, são experiências muito interessantes. Eu acho que não tínhamos isso nos últimos, talvez, 15 ou 20 anos. Esse momento que estamos a viver no mercado editorial, eu acho que isso é interessante, de se registrar. E pronto, e é uma geração, naturalmente, de escritores e de leitores que se vai criando com esses espaços, porque a cada editora é que surge com seus autores, surge com seus leitores, e pronto, e isso está também a obrigar as grandes editoras a ter uma outra relação com os autores e com os leitores, formas de fazer literatura, de distribuir o livro, eu acho que é um momento interessante. Pronto, se calhar, não sei se está ligado à pandemia ou não, mas há essa coincidência. Podemos notar que com a pandemia, a forma como os artistas vêm se expressando, ou estão se expressando um bocadinho mais intensa, eles estão mais... Não encontro a palavra certa, mas a arte tem mais expressão nos últimos tempos. E só para fazer um rápido apanhado, tem muita coisa, temos para analisar e o tempo já começa a escassear. Eu gostava de saber, em termos de música, dança, mas resumidamente, porque ainda tenho uma outra questão depois disso. Não sei se o Leonel pode nos ajudar a fazer este resumo, ver os pontos altos e baixos dessas duas áreas. E um bocadinho só de artes plásticas. Na verdade, eu estava mais confortável com as artes plásticas, que eu acompanhei mais de perto. Mas antes disso, eu queria também comentar que, a nível da literatura, nós tivemos jovens escritores, quando o Dani falava de jovens com menos de 35 anos a liderarem processos. Eu estou a pensar também no Mélio Tinga, por exemplo, que é um jovem escritor a ganhar o Prémio Eugênio de Lisboa. Estou a pensar que também foi um ano
em que a RTP transmitiu uma série produzida pelo David Bamo, que era sobre a história do teatro moçambicano. Teatro, né? Yeah. Fora de cena. Então, sim, fora de cena, que foi uma coisa também das coisas mais interessantes que aconteceram no ano passado. E é uma coisa estranha que nós não tocamos, desculpa. Não, sim, na sim. verdade podes tocar tu. Nós não falamos do prêmio da Paulina, estás a ver? Exatamente. Mamãe Paulina que não veja isto. Não, mas eu acho que é tipo, vamos lá, é incontornável, né? Epá, não temos como contornar esse episódio, todo mundo sabe. Então, eu acho que estamos a tentar procurar. Acho que estamos a tentar procurar. É assim que ela vai te perdoar. Não estou a pedir perdão, mas eu encaro a coisa assim, sabe? E agora, a nível de artes plásticas, eu acho que houve algumas propostas, houve propostas interessantes. Jorge Dias, Jean Franco e mais alguém que terá de me perdoar porque eu não me lembro. Acho que é a Maria Elisa Chin, organizaram uma exposição no contexto do Festival Gala Gala, que estava entre o CCBM, que é o Centro Cultural Brasil-Moçambique, e o Centro Cultural Franco-Moçambicano, que contava o que tentava contar a história da cerâmica em Moçambique. Que eu acho que é um tipo de exposição que muitas vezes falta, né? Que é uma exposição antológica, que também nos ajuda um bocadinho a entender o caminho e qual é o traço do nosso design e coisas desse género. Mas também em termos, ainda nas artes plásticas, mas esculturas, vimos Gonçalo Mabunda a trabalhar com materiais de pulverização, a começar a fazer esculturas com esses tipos de materiais e também assim a explorar um bocadinho mais o capacete. E também, e isso foi na mesma exposição que ele fez com os irmãos, o Santos e o Rodrigo Mabunda, em que nós vemos uma evolução do trabalho do Rodrigo Mabunda e também as técnicas de colagem do Santos Mabunda. O Vasco Manhissa, essa exposição de que falava agora foi na Fundação Fernando Leite Couto. O Vasco Manhissa fez uma exposição no Centro Cultural Franco-Moçambicano, que é um trabalho muito experimentalista, muito risco. Quando digo risco, não me refiro ao traço de risco, mas de arriscar naquilo que ele está a fazer. E qual mais? Houve também, eu achei engraçado, uma exposição que creio que tenha resultado, isso foi no CCMA, que tenha resultado a exposição do CCMA. Sim, resultou de um concurso de fotografia sobre Covid e fotógrafos desconhecidos envolveram-se nisso e percebi que houve alguns fotógrafos que não eram de Maputo, conheço um que era de Inhambane, por exemplo, o Yusuf. E também, para além dessa exposição de fotografia, tem mais alguma que não me ocorre agora? Sim. Na Mafalala, no Museu Mafalala. No final, essa foi assim no fim do ano. O museu recebeu um artista plástico da Zâmbia e ele vinha conhecer o contexto da Mafalala e essas coisas. E depois ele pintou algumas figuras que ele conheceu ou que ele passou a saber que existiram. E uma das coisas que ele tentava construir na narrativa que ele estava a fazer sobre
sobre a relação e a descoberta que ele veio fazer em Moçambique foi que em Moçambique tem avenidas com heróis, digo, da Zâmbia, e na Zâmbia ele nunca ouviu falar de nada sobre Moçambique, e também a mim despertou o facto de Maputo, não obstante esta circunstância, ainda continuar a ser uma das cidades que está mais badalada e com mais opções a nível da região. Perdemos Leonel, mas vamos continuar e estamos bem perto do fim. O tempo realmente aqui já começa a faltar. Eu vou pedir para o Elton e para o Dan apenas dizerem o que é que carregam como boas memórias de 2021 e que esperam que os artistas continuem nessa linha e o que acham que deveria ser deixado para trás, que é um aprendizado. Isto nós fizemos, aqui não acertamos, não podemos repetir. Eu acho o registro como importante nesse período, essa criatividade, porque por muito tempo fiquei com a impressão dessa dependência muito forte dos artistas para tudo, para financiamento, às vezes na arte onde há muita criatividade, mas parece que falta criatividade. Então eu senti essa criatividade nesse período. Eu gostava muito que as pessoas insistissem ou trabalhassem muito nessa criatividade que se conseguiu nesse período de pandemia. E, naturalmente, espero que quando tudo voltar a ser normal, que não se perca essa oportunidade. Hoje, eu não acho que conseguirei, se tiver que organizar algum evento, contar sempre com as plataformas digitais como uma possibilidade de pôr as pessoas em comunicação, de pôr as pessoas, pôr a cultura em troca, que a cultura não há como se fechar num espaço. A cultura é sempre essa coisa de troca de experiência entre diferentes pessoas, tanto dentro como fora. Eu acho que sempre que fizermos evento presencial, há como sempre colocar uma parte da programação para ser digital. Isso é possível, né? Que se monte câmeras, projetores numa sala para que artista, através dos Estados Unidos, de Portugal ou de outro ponto, possa fazer parte desse evento. Depois, aqui também, na fase final, que encontremos formas de fazer chegar a produção ou a criação artística a diferentes pontos. Agora temos internet, temos as televisões, infelizmente, por às vezes estarem concentrados nas grandes cidades, as diferenças que existem da concentração dos meios da Beira em relação aos distritos, falo de Maputo como capital em relação às outras províncias. Se calhar que haja maior atenção, sinto sempre que há interesse de um e outro jornalista para ir sabendo o que vai acontecendo por outros pontos, talvez havendo mais jornalistas com esse interesse de ir sabendo o que vai acontecer por Zambésia, por Nampula, por Cabo Delgado, talvez o país fique mais colorido, né, em termos de se saber o que se faz pelo país, para não apenas tudo ficar concentrado nas grandes cidades, ou saber-se apenas o que acontece nas grandes cidades onde há essa visibilidade maior. Então pronto, são esses pontos que eu gostava de deixar em jeito de fecho. Passo agora para o Elton e depois, Leonel, gostava que fizesse uma pequena síntese do que levamos como aprendizado do lado bom e do lado menos bom. Elton. Ok. Eu acho que a internet, enquanto espaço de acesso de arte, veio para ficar.
enquanto espaço de acesso de arte, veio para ficar. Imagino também que enquanto espaço da apresentação do que nós fazemos, embora eu seja reticente a tanta liberdade para mostrar para mostrarmos o que fazemos, que este espaço que a internet veio aqui abrir. Mas eu acho que enquanto espaço de acesso de arte é algo que vem para ficar de todo. E toco também na questão do que o Dan tocou, esta ideia de se organizar os eventos e termos sempre a parte virtual também ali. Este 2021, nas feiras do livros que nós tivemos, quer de Maputo, quer da Beira, quer de Quelimane, foram as feiras internacionais, mais internacionais que nós já vimos aqui. Na Feira do Livro de Maputo, por exemplo, nós tínhamos 4 prêmios Camões. Muito por conta da internet, enquanto este espaço também de conversa. Não sei se um evento fosse totalmente físico, se teria todo aquele leque de escritores, né? Então, podemos sempre abrir espaço para este termo que acho que também deveria concorrer para uma das palavras do ano, que é híbrido, né? Que é ajuntar o físico e virtual. Eu acho que levamos de tudo isto. E o que não devíamos levar, mas na verdade acabamos levando, e eu acho que serve de aprendizado, é que a pandemia veio mostrar o quão o circuito artístico, cultural é precário. A coisa que o Leonel contou logo ao início, de que ouviu histórias de artistas dizendo que estão há 3 meses sem conseguir pagar renda por conta da pandemia, por conta de não termos esse espetáculo, não termos esse espaço para apresentar o que tem estado a ser feito. Eu acho que é algo que também tenta nos fazer pensar na nossa ideia de política cultural, política de produção, ou na nossa indústria cultural. É certo que isso é um grande debate, ainda bem que hoje já estamos a terminar. Marcamos uma nova conversa que é para falarmos sobre isso. Então, fica marcado, a próxima conversa, a indústria cultural em Moçambique. Existe ou não existe? Uma boa base esta. Leonel? Sim. Bom, eu antes tinha me esquecido de comentar também sobre um evento que eu acho que foi bom no campo das artes plásticas, que foi o lançamento da plataforma Tela, que é uma plataforma digital, é um site de acesso gratuito, que tem exposições, tem perfil de artistas, tem textos de catálogo, que acho que é interessante para perceber um bocadinho o que está a acontecer, pelo menos a nível das galerias, dos centros culturais que atuam em Maputo, o que está a acontecer a nível das artes plásticas contemporâneas. A lição que fica é que, entre várias coisas, a continuar o que estava a dizer o Elton, que é a internet é um espaço de acesso à arte, mas do mesmo jeito que já era um espaço de acesso ao livro, e talvez nem por isso tenhamos tido um boom de leitura de literatura, porque há leitores de outras coisas, de literatura e de ficção, né? Então eu acho que a solução, o caminho ainda continua a ser a educação, a escola, o trabalho que a escola deve fazer,
que é para poder educar as pessoas para que possam desenvolver interesse para esta coisa da arte. A coisa que eu gostaria que, aspectos negativos, Covid, se pudesse pedir que alguma coisa ficasse em 2021 e não viesse connosco, eu ia pedir que o Covid ficasse, Tchan. Isso aqui já tá cansativo, já está insuportável. Claro que tem esta coisa poética, tá? Os momentos de crise são de epifania também, né? Mas pronto, mas também eu acho que foi um ano de esperança. Digo de esperança porque os artistas não deixaram de produzir. Sempre que houvesse as aberturas, como se disse aqui em todas as intervenções, falas, sempre que houvesse uma oportunidade, os centros culturais, os espaços, as discotecas, seja lá o que for, quase que nem tinham espaço para acomodar tantas propostas. Então, eu acho que isso mostra que, embora precário, sim, de forma crônica e permanente, nós somos... eu não queria dizer essa palavra, mas nós somos resilientes. Então, obrigado, Leonela, obrigado, Elton, obrigado, Tânia. Foram muitos aprendizados, muitos insights. Acredito que saímos daqui com uma visão do que foi passado e a perspectiva do futuro. Acredito que quem está a ouvir, se é artista ou se é apenas consumidor da arte, aprendeu alguma coisa, como eu aprendi muito hoje. Muito obrigada e até a próxima. Ok, tchau, Zilton. Ok, nice. Mas deixa ver, visto o tchau que ela fez para o público, e agora como você vai dizer tchau, assim, tipo, essa cena das máscaras já é uma cena... É terrível. Não, terrível. Já era sem tempo, já estava farto de todos vocês. Tchau. É o que ela estava a dizer. Valeu. Obrigado, Eton. Obrigada pelo convite, fiquem bem. Até já. Se